Você sabia que tudo o que você deseja já existe, mas você simplesmente está sintonizado na frequência errada para alcançar? Parece loucura, eu sei, mas me diga, quantas vezes você viu pessoas menos inteligentes que você, ganhando mais dinheiro, vivendo com mais liberdade, mais felizes, enquanto você se pergunta: o que há de errado comigo? A verdade é que não há nada errado com você. O que está errado é a frequência na qual você está vibrando agora. E isso afeta tudo na sua vida: seu dinheiro, seus relacionamentos, sua saúde e até sua autoestima. Mas hoje, em apenas 3 passos rápidos, vou te mostrar como mudar essa frequência. E quando isso acontecer, tudo muda. Olhe com atenção para os seus resultados agora. Não desvie o olhar. Observe quanto dinheiro está entrando, as contas que estão se acumulando, os relacionamentos que esfriaram, a energia que você sente ao acordar, se é que sente alguma. Agora responda com sinceridade. Isso é tudo o que você acredita merecer? Porque se for, está tudo explicado. A verdade é que você só consegue atrair aquilo que está em harmonia com a frequência na qual você vive. E não há exceções. A maioria das pessoas quer mudar de vida, mas insiste em continuar vibrando do mesmo jeito de sempre. Pensam negativamente, falam sobre escassez, reclamam do governo, do trânsito, da inflação, do chefe. Mas não param um segundo para pensar: e se o problema for a estação mental em que estou sintonizado? Você já tentou ouvir uma estação de rádio sem estar na frequência certa? Só dá chiado. E o que acontece quando você gira o botão até encontrar a frequência exata? A música toca clara, sem interferências. A vida funciona da mesma forma. Os resultados que você quer já existem, mas estão tocando em outra frequência. Você não vai ouvir sucesso se estiver sintonizado na frustração. Na época em que eu ganhava cerca de $40 mil por ano e devia cerca de $60 mil, eu vivia mergulhado no medo. Meu pensamento era consumido constantemente pelas dívidas. Eu evitava ligações, não queria sair de casa, sentia vergonha. E o mais curioso é que, mesmo naquela situação, nunca pensei que poderia mudar meus resultados. Achava que aquele era meu destino, que minha realidade era fixa, imutável. Mas não era, e a sua também não é. Você já se definiu pelos seus resultados? Já disse a si mesmo: sou pobre, sou azarado, nada dá certo para mim. Pois não é nada disso, mas está vivendo como se fosse, porque essa é a frequência que aceitou como sua. E a cada pensamento, a cada sentimento, você reforça essa sintonia. Foi só quando entendi que meu mundo exterior era um reflexo exato do meu mundo interior que as coisas começaram a mudar. Um homem me mostrou isso. Pediu que eu olhasse para meus resultados, meus ganhos, minha saúde, meu nível de felicidade, e me perguntou: é isso que você quer continuar tendo? E aquilo me abalou profundamente. Não porque ele gritou, mas porque ele me mostrou que tudo aquilo era apenas um reflexo da frequência errada na qual eu estava preso. Foi como se uma venda caísse dos meus olhos, e comecei a entender claramente como a vida funciona. A frequência em que você vibra determina o que você atrai, e a única maneira de mudar seus resultados é mudando essa frequência. Agora talvez você esteja pensando: mas Bob, como descubro em que frequência estou? Simples. Olhe para seus resultados. Eles não mentem. Você pode dizer que quer ficar rico, mas se continua vibrando medo, dúvida e culpa, está sintonizado na escassez. E a escassez vai continuar te chamando todos os dias. Dói perceber isso? Sim, mas também é libertador. Porque se os resultados vêm da frequência, e a frequência vem do que você pensa e sente, então você pode mudar tudo. E não importa se você cresceu ouvindo que dinheiro é sujo, que rico não vai para o céu, que a vida é dura. Essas ideias não são leis, são apenas paradigmas, programas mentais que podem ser substituídos. Uma informação que me chamou a atenção certa vez: mais de 80% das pessoas dizem estar insatisfeitas com o trabalho que têm, e a maioria delas nem sequer tenta mudar. Por quê? Porque acreditam que não podem. Porque foram condicionadas a pensar pequeno, a aceitar o que aparece, a agradecer por pouco. E quando você vive nesse estado,
Até mesmo as oportunidades que surgem passam despercebidas. Você não as vê, porque você está na frequência errada. Eu vivi isso na pele. Só comecei a enxergar oportunidades quando mudei o que acontecia dentro de mim. Antes disso, eu podia tropeçar em um baú cheio de ouro e ainda assim reclamar da dor no dedão do pé. Tudo muda quando você muda. E isso começa reconhecendo com honestidade onde você está. Então te pergunto, qual é a sua frequência hoje? É de medo ou de confiança? De escassez ou de abundância? De culpa ou de merecimento? Preste atenção nisso, porque se continuar fingindo que não sabe onde está, vai continuar perdido. E a vida não espera por quem não se move. Tudo o que você deseja já existe. Existe como possibilidade, esperando que você se alinhe à frequência certa. E essa é a parte mais difícil para a maioria das pessoas. Entender que não basta querer. Você precisa se tornar compatível com o que quer. Precisa se tornar um com aquilo. É como uma estação de rádio. Se você estiver um número abaixo, vai ouvir ruído. Um número acima, também ruído. Mas quando acerta a frequência certa, a música toca limpa. O sucesso funciona do mesmo jeito. Você quer um relacionamento saudável? Uma vida financeira tranquila? Um corpo cheio de energia? Cada um desses resultados vibra numa frequência específica. E a pergunta que você deve se fazer não é: como eu consigo isso? Mas como eu me torno isso? Porque é assim que funciona. Você não atrai o que deseja. Você atrai o que você é. E se quer algo que ainda não tem, é porque ainda não se tornou compatível com isso. As pessoas se enganam achando que só precisam trabalhar mais, esperar uma oportunidade ou que alguém venha salvá-las. Mas estão olhando para o lugar errado. O que você busca não está fora, está dentro. E só aparece quando você muda seu estado interno. Eu me lembro bem de como esse princípio mudou minha vida. Tudo começou com um cartão, um simples pedaço de papel onde escrevi uma frase: eu vou ganhar 25 mil reais. Para muitos, isso parecia uma fantasia. Para mim também. Eu não acreditava de verdade. Mas fiz mesmo assim porque alguém que sabia muito mais do que eu me disse: leia esse cartão todos os dias, pela manhã, antes de dormir, toda vez que lembrar. Pense nisso o tempo todo. Imagine como será. No começo, parecia uma bobagem, mas continuei. Eu lia, repetia, visualizava. E algo começou a acontecer. Eu comecei a mudar por dentro. Comecei a pensar como alguém que ganharia aquela quantia. Comecei a agir como tal. Passei a enxergar possibilidades que antes não notava. Não porque não existissem, mas porque minha frequência era diferente. Eu estava sintonizado no medo, na dúvida, na dívida. E tudo o que eu via era mais escassez. Quando mudei o que sentia, tudo ao meu redor começou a mudar. Foi assim que ouvi alguém dizer que dava para ganhar um bom dinheiro limpando pisos. Antes, teria ignorado essa informação. Mas naquele momento, minha mente estava aberta, receptiva. Pensei, por que não tentar? E tentei. Peguei emprestado 25 mil reais, sem saber como pagaria de volta, e comprei os materiais. Comecei limpando um único escritório, depois outro, e mais outro. Quando percebi, estava gerenciando contratos em várias cidades e ganhando mais de R$1 milhão por ano. Tudo começou com um cartão. Tudo começou com uma ideia plantada com constância e alimentada todos os dias. E é isso que você precisa fazer. Não adianta desejar algo uma vez e depois voltar a reclamar da vida. Não adianta sonhar em ganhar mais dinheiro se seu pensamento ainda vibra: eu não tenho, isso é difícil, isso é impossível. Porque enquanto pensar assim, continuará distante do que deseja. Por isso te proponho um desafio agora. Durante os próximos 3 dias, escreva num papel exatamente o que quer. Seja específico. Se for dinheiro, escreva o valor. Se for saúde, descreva como quer se sentir. Se for liberdade, detalhe o que isso significa para você. E então, todo dia, ao acordar e antes de dormir, leia esse papel em voz alta. Imagine que já é real.
Sinta como se já estivesse vivendo aquilo. Pode parecer simples demais, mas é justamente por ser simples que funciona. A mente subconsciente não sabe diferenciar o que é real do que é imaginado. Se repetir algo com emoção suficiente, ela aceita como verdade. E uma vez que aceita, começa a transformar sua realidade para se alinhar à nova imagem interna. Isso não é uma ideia nova. Nikola Tesla dizia: se você quer entender o universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Tudo está vibrando. Tudo está em movimento. Você também. O problema é que a maioria das pessoas está vibrando no automático, condicionada pelo medo, pela culpa e pelas lembranças do passado. E então querem mudar os resultados sem mudar a frequência. Não funciona assim. Você precisa se enxergar como alguém digno, capaz e merecedor. Precisa agir como se já tivesse aquilo que deseja. No começo vai parecer falso. É normal. Toda mudança começa com desconforto. Mas se você persistir, mesmo sem ver resultados imediatos, vai perceber que pequenas coisas começam a se mover. Você encontra alguém que indica um caminho. Uma ideia surge do nada. Um convite aparece. Um recurso que parecia impossível, de repente se manifesta. Nada disso é coincidência. É frequência. Se você sintoniza com o que quer, o universo começa a responder. E não pense que isso é misticismo barato. A física quântica já mostrou que o observador influencia o resultado, que a intenção molda a matéria. E a intenção começa com um pensamento. Um pensamento repetido com tanta força que vira parte de quem você é. Então pare agora e pergunte-se: qual é a frequência do meu desejo? Eu estou vibrando junto com ela ou resistindo com medo e dúvida? Porque a verdade é essa. Você não precisa correr atrás do que quer. Você só precisa se tornar compatível. E então, aquilo vem até você, sem esforço, sem luta, como ouro flutuando no ar. E quando isso acontece, você percebe que a vida nunca foi sobre correr atrás. Sempre foi sobre sintonizar. Você já se perguntou por que continua repetindo os mesmos comportamentos, mesmo sabendo que eles não levam a lugar algum? Já se pegou dizendo: eu sei o que tenho que fazer, mas não consigo fazer? Isso acontece com muito mais gente do que você imagina. A razão está em algo que quase ninguém conhece, mas que controla quase tudo: o paradigma. O paradigma é um conjunto de crenças, hábitos e ideias fixas que vivem no seu subconsciente. Ele direciona sua vida, suas escolhas, suas decisões, mesmo quando você acha que está no controle. E a parte mais cruel é que a maioria das pessoas nem sabe que está sendo controlada. Elas acham que estão escolhendo, mas na verdade estão apenas repetindo um padrão que foi programado lá atrás, na infância, pela família, pela escola, pela sociedade. Foi assim comigo também. Quando eu era mais jovem, eu não tinha noção do que era um paradigma. E por isso minha vida era uma sequência de escolhas automáticas, quase sempre ruins. Eu pulava de um emprego para outro, sem direção, sem ambição, vivendo como se estivesse cumprindo uma sentença que eu mesmo não entendia. Até que um homem me mostrou uma folha de papel. Ele desenhou um R e disse: esse R representa seus resultados. Em seguida, escreveu ao lado: felicidade, saúde e riqueza. E me perguntou: você tem isso? A resposta era não. Eu não tinha nenhuma das três coisas. Então ele me olhou e disse: se você não mudar o que está dentro, nada lá fora vai mudar. Aquilo me atingiu como um raio. Pela primeira vez, percebi que os meus resultados não eram o problema. Eles eram o sintoma. O problema real estava no programa que rodava dentro de mim, no paradigma. E eu nem sabia o que era isso. Você provavelmente já viu alguém muito inteligente, cheio de conhecimento, vivendo uma vida miserável. Ou alguém com diplomas e mais diplomas, mas sempre endividado, sempre frustrado. Isso acontece porque conhecimento não muda resultados. Conhecimento fica na mente consciente. O que muda os resultados é o que está no subconsciente. É o que foi absorvido como verdade sem questionamento. E se isso não for alterado, a pessoa pode estudar por décadas,
mas continuará agindo da mesma forma. Pense comigo. Quantas vezes você decidiu fazer uma dieta e no terceiro dia já estava comendo o que jurou evitar? Quantas vezes prometeu economizar e uma semana depois estava endividado de novo? Você sabia o que precisava fazer, mas não fez. Isso é o paradigma te puxando de volta para o conhecido, para o confortável. Mesmo que esse confortável seja insuportável. E veja, isso não é falta de força de vontade, não é preguiça, isso é programação. Você está tentando viver uma nova vida com um software antigo, e o subconsciente é muito mais forte do que a mente consciente. Ele executa o que foi instalado, sem questionar. Por isso mudar hábitos parece tão difícil, porque você está tentando nadar contra uma corrente poderosa que se formou ao longo de toda a sua vida. Agora, se você está pensando, então não tem jeito? Eu te digo, tem sim. Mas o primeiro passo é tomar consciência disso. Pare de lutar contra os sintomas e vá direto à raiz. Você precisa reprogramar seu subconsciente. E isso exige repetição, emoção e foco. Eu comecei essa mudança com uma prática simples: repetir todos os dias a imagem do que eu queria ser. Mesmo sem acreditar, mesmo achando que era besteira. Aos poucos, aquela imagem foi penetrando no meu subconsciente, foi substituindo as crenças antigas. Com o tempo, os comportamentos começaram a mudar, e como consequência, os resultados também. Mas não foi automático. O paradigma resistiu. Ele sempre resiste. Vai tentar te convencer de que não vale a pena, que é tarde demais, que isso é coisa de gente iludida. Vai usar sua lógica, sua memória, suas experiências passadas para te manter no mesmo lugar. É aí que você precisa ser mais forte. É aí que você precisa insistir. Porque se você não mudar esse programa, vai viver os mesmos dias pelo resto da vida. A maioria das pessoas não vive, apenas repete e acha normal. Pensa que é assim mesmo, mas não é. Você não veio aqui para sobreviver. Você veio para crescer, para criar, para expandir. E só vai conseguir isso quando decidir de verdade mudar o paradigma que te prende. Então a pergunta é: você está disposto a isso? Está disposto a enfrentar o desconforto temporário de uma mudança profunda para finalmente viver a vida que deseja? Ou vai continuar preso num ciclo de repetição que nunca te leva onde você quer? Só você pode decidir. Mas saiba, o que está te segurando não é falta de capacidade, inteligência ou sorte. É o paradigma. E a boa notícia é que ele pode ser reescrito, desde que você esteja disposto a escrever uma nova história, uma nova frequência, uma nova identidade. Você não é esse corpo que vê no espelho. Você não é o nome que colocaram em você, nem as histórias que te contaram sobre quem você é ou deveria ser. Você é energia, um campo vibracional em constante movimento. E essa energia tem forma, tem poder e tem direção. O problema é que a maioria das pessoas vive completamente desconectada dessa verdade. Elas acreditam que são apenas matéria, carne, osso, CPF, e por isso vivem limitadas, frustradas, presas a uma versão minúscula de si mesmas. A ciência já provou que somos feitos de átomos, e esses átomos não são sólidos, são espaços vazios preenchidos por partículas em vibração. Quando você olha para a sua mão, ela parece sólida, mas na verdade é um campo vibracional densificado em uma frequência que os seus olhos conseguem captar. E o mais fascinante, esses átomos estão em constante renovação, trocando energia com o ambiente o tempo todo. Ou seja, você é um sistema aberto, não fechado. Está sempre se moldando, sempre se recriando. Mas recriando com base em quê? Com base na imagem que você tem de si mesmo. Se a imagem que você carrega é de escassez, culpa, limitação, então é exatamente isso que sua vibração emite. E é exatamente isso que você atrai de volta. O universo não responde ao que você diz que quer. Ele responde ao que você é em essência. Responde à sua vibração. É por isso que tanta gente fala de abundância, mas vive na escassez. Porque vibram como alguém que duvida, que teme, que não se sente merecedor. E o universo responde:
Muito bem, aqui está mais daquilo que você sente. Mas quando você muda a vibração, tudo muda. E para isso, é preciso compreender o poder da mente. A sua mente não está dentro da sua cabeça. Ela está em todo o seu campo. É uma ferramenta criativa, conectada diretamente à fonte de energia que sustenta tudo o que existe. E quando você entende como direcionar esse poder, começa a criar conscientemente sua realidade. Existe uma frase do Ralph Waldo Emerson que diz: faça a coisa e terá o poder para fazê-la. Parece um paradoxo, mas é uma verdade profunda. Você não recebe o poder antes da ação. O poder vem quando você decide agir. E essa decisão precisa ser feita com clareza, com firmeza, com presença. Quando você decide algo com toda a sua alma, você sintoniza a frequência daquela realidade. E quando você está na frequência correta, essa realidade começa a se aproximar de você. Foi assim que transformei a minha vida. Não foi sorte. Não foi um acaso do destino. Foi decisão, foi foco, foi sintonia. Decidi viver com propósito, ajudar outras pessoas a acessarem esse mesmo poder. E até hoje, depois de tantas décadas, sigo firme nesse caminho. Não porque seja fácil, mas porque é real. Vejo isso acontecer todos os dias. Em mim, nos meus alunos, em pessoas comuns que apenas mudaram a forma como se veem. A maioria vive como figurante da própria história. Passa os dias como se estivesse anestesiada. Levanta, trabalha, paga contas, dorme e repete, esperando que algo mude lá fora. Mas nada muda lá fora até que algo mude dentro. Você não foi criado para ser coadjuvante. Você é o protagonista, o diretor, o roteirista, e a única coisa que te separa da vida que deseja é a frequência em que vibra. Para mudar essa frequência, você precisa parar de olhar só para o que os olhos mostram, porque os olhos revelam apenas o que já foi criado. Eles não mostram o que pode ser criado. Para isso, é necessário usar outro tipo de visão: imaginação, intuição, percepção. Essas são suas faculdades superiores. E se não as usar, estará desperdiçando seus recursos mais poderosos. A maioria foi treinada a viver pelos sentidos: ver, ouvir, tocar. Mas esses sentidos apenas confirmam o que já existe. Não tem poder de criação. Quem cria é a mente, a imagem que você mantém internamente. E essa imagem precisa ser cultivada com intenção, constância e emoção. Você precisa imaginar como seria acordar todos os dias em paz. Como seria entrar no seu carro novo. Como seria olhar para o extrato bancário e ver lá o valor com que sonha. Mas não apenas imaginar por imaginar. Imagine sentindo, acreditando, agradecendo como se já fosse real. Porque energeticamente já é. Einstein dizia que a imaginação é mais importante que o conhecimento. E ele sabia do que falava. Porque é a imaginação que planta a semente da nova realidade. Ela rompe padrões, muda a vibração, move você de onde está para onde quer estar. Se ainda parece difícil acreditar nisso, pergunto: quantas vezes você já sentiu algo acontecer antes de ver? Quantas vezes seu corpo reagiu a um pensamento como se fosse real? Um medo, uma lembrança, um desejo. Isso prova que a mente não distingue o real do imaginado. Então, por que continuar alimentando medos, traumas e pensamentos de escassez se pode usar o mesmo mecanismo para criar alegria, abundância e confiança? Você não precisa esperar que tudo mude. Pode mudar agora. Não quando conseguir o emprego. Não quando pagar todas as dívidas. Não quando alguém te aprovar. Agora, aqui, do jeito que está. Porque é assim que o ciclo começa. Uma mudança interna gera uma vibração diferente, que atrai novas circunstâncias que confirmam aquela nova identidade. E o ciclo se repete, só que agora a seu favor. Você tem o poder de fazer isso, sempre teve. Só não sabia como usar, mas agora sabe. Então se pergunte: estou pronto para me ver de outro jeito? Estou disposto a parar de esperar a permissão do mundo para ser quem nasci para ser? Se estiver, o universo responderá. Não com mágica, mas com frequência, com alinhamento, com verdade. Porque tudo o que deseja já está esperando por você.
Só falta decidir vibrar junto. O ponto mais importante de tudo que ouviu até aqui é simples, mas poderoso. Você não atrai o que quer, atrai o que é. E o que é agora é resultado direto da frequência em que está sintonizado. Quando muda essa frequência, tudo muda. Seus resultados, seus relacionamentos, sua renda, sua vida. Não importa como as coisas estão hoje. Isso é só reflexo do seu estado interior até agora. E a partir de agora, pode decidir mudar tudo. A escolha está nas suas mãos. E se chegou até aqui, é porque já começou esse processo. Continue. O próximo vídeo que aparece na tela vai te levar ainda mais longe. Você vai subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria. E o mais bonito é que basta um passo de cada vez, um ajuste e uma decisão, e você se torna 1% melhor do que é agora. Obrigado por estar comigo até aqui. Te espero no próximo vídeo.